Pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Bem interessante. O André está trazendo um estudo para os jovens sobre a Trindade. É um estudo muito, muito profundo mesmo e que tem gerado polêmicas durante séculos. Mas uma coisa é importante. Uma coisa que eu vejo com relação aos verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo é que quando a gente diz que é polêmico, é porque a gente vê que pessoas não cristãs ou pessoas que estão no meio cristão e até teólogos cristãos distorcem essa verdade ou não creem nela. Mas é porque eles não são crentes. Não é como a gente sempre diz, não basta ter uma carteirinha de uma igreja evangélica ou de uma igreja tradicional, de uma igreja reformada, para você ser crente. Crente é aquele que foi transformado pelo poder da palavra de Deus, nasceu de novo, e o Espírito Santo habita nele, e que tem pleno amor pelas Escrituras e pelas palavras do Senhor, e tem apreço por elas. Isso revela um verdadeiro crente. Mas muita gente polemiza exatamente por não ser crente. Não é que os crentes não tenham dúvidas, nós temos dúvidas, mas nós sanamos as nossas dúvidas pelo estudo da palavra de Deus, pela oração, pela conversa com os irmãos que ensinam a palavra verdadeiramente, que têm amor à palavra de Deus. Então as nossas dúvidas se dissipam. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. Não são três deuses que nós adoramos um Deus que está revelado na Bíblia em 3 pessoas. E essas 3 pessoas formam a essência de Deus. Todos eles, por assim dizer, todos eles são Deus, porque a Bíblia lhes dá os mesmos atributos, né? O Pai cria, o Filho também cria, o Espírito também cria. Não é? Quando você lê na Bíblia, você vê que existem esses textos muito esclarecedores. E os textos que estão indicados aqui, eu vou ligar o meu celular, porque esses textos estão baseados numa versão, na versão corrigida da Palavra de Deus, e eu vou ler esses textos na versão corrigida. Existem várias versões da Bíblia, as Bíblias não estão erradas. O que acontece com certas versões? Acontece que muitos textos que estão no texto Receptus, do qual vem a corrigida, a versão brasileira, que é uma das versões, é de 1917, foi a primeira versão no Brasil, chamada Tradução Brasileira. Essas pegam o texto Receptus e estudam os outros textos. Existem versículos e textos que não estão em todas as versões, mas estão em versões muito antigas. E o Receptus, ele pega como verdadeiros todos aqueles textos que, mesmo que não estejam em outras versões, estão na maioria delas. Outros tradutores optam para o seguinte: se não está em todos os textos, então a gente omite. Isso não é erro nem acerto, é apenas uma concepção mental do tradutor. Então, aqui, os versículos indicados sobre a Trindade estão na versão corrigida, e eu vou ler nela. 1 de João 5,7. Na versão corrigida eu vou ler. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: aqui é ruim de ver o versículo, hein? Estou vendo o 6. Eu vou ler a partir do 6 ao 7, achei. Diz assim, 5,7 de 1 de João. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Esse versículo não está em todas as versões antigas da Bíblia, mas estão nos melhores textos. Por isso que a corrigida optou por traduzi-lo e imprimi-lo na nossa versão. Mateus 28:19 é um texto comum a todos os textos antigos, né, que Jesus nos manda a
a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E, finalmente, eu anotei aqui por minha conta e risco, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Só que eu vou fazer uma ressalva também. Na nossa versão está normal. 2 aos Coríntios 13, 13 é aquilo que a gente chama de bênção apostólica, ou o versículo que a gente chama de bênção apostólica. E também vou fazer uma ressalva antes de ler, que é o seguinte: na Almeida Corrigida Fiel, a trinitariana, esse versículo está em 13, 14, porque o 13 e 12 eles dividiram em dois versículos. Por exemplo, o 13 e 12 diz assim, de 2 aos Coríntios: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, ou com ósculo santo. E a trinitariana, ou a versão corrigida Almeida Fiel, ele optou para, depois desse ponto, botar um número que seria o versículo 13. Todos os santos vos saúdam, vos cumprimentam. Então a trinitariana põe um número a mais aqui, para que no 14 esteja o versículo que a gente vai ler. Mas na grande maioria das versões, está em 2 Coríntios 13, 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, que fala da Trindade, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vejam, irmãos, eu não quero me alongar sobre a doutrina da Trindade, até porque não é o nosso objetivo aqui com esse curso. E eu aconselho os irmãos a acompanharem as aulas que o André tem dado na classe dos jovens, todos os domingos de manhã. Está nas lives da igreja, na página dos jovens, né, André? E os irmãos podem acompanhar do primeiro ao último. E realmente ali o André foi a fundo na questão, estudou bem a questão. E como não cabe aqui uma explicação, porque eu teria que repetir tudo que ele disse, ele está fazendo isso em 2, 3 meses já, né? 6 meses de estudo. Então eu não vou resumir 6 meses de estudo aqui, né? Mas os irmãos podem acompanhar um estudo por vez e se informarem bem a respeito da Trindade. Mas o que fica aqui é o seguinte: Deus é triuno. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. Amém?